Pai Celestial, que privilégio nosso, no dia dos pais, poder dizer: nós temos um pai. Nós não somos órfãos, nós temos um pai. Nós temos um pai que cuida de nós, um pai tão amoroso, um pai tão bondoso. Pai, que bom no dia dos pais saber que nós somos amados por um pai que nos ama de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Ele nos ama tanto que ele fez igual, semelhante ao seu filho. Pai, obrigado pela obra completa da cruz. Obrigado porque em Cristo Jesus nós já somos abençoados. O nosso final feliz já chegou. Obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã. Obrigado, Deus, por aqueles que estão servindo nos grupos de serviço. Pai, no louvor, na IBI, Pai, no som, tantos irmãos, Senhor, que às vezes não aparecem, mas que têm feito um trabalho tão relevante. Obrigado por cada irmão que fez os momentos aqui antes. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um deles. Nós somos muito gratos a Deus. A tua palavra, a nossa missão, Pai, é salvar vidas e formar líderes, e nós estamos fazendo com muita gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Eu te cumprimento com a graça e com a paz do maravilhoso Jesus. Você recebe essa graça e essa paz do maravilhoso Jesus? Amém? Queridos, essa música que nós acabamos de cantar, eu amo ela. Eu fiquei, desde que o Ivo me colocou na escala para pregar, eu queria falar para a irmã do louvor cantar essa música antes da mensagem. Mas aí eu falei: puxa vida, mas aí é muito agressivo, né? Porque já pensou o louvor dando o versículo para eu pregar, né? Mas eu orei e falei: Senhor, toca no coração da irmã do louvor para que ela toque essa música. Eu não sabia, mas eu orei desde o dia que o Ivo falou comigo, que eu preguei essa mesma mensagem lá no Moarama. Eu orei e falei: Senhor, toca no coração da irmã do louvor para cantar essa música. Por quê? Porque essa música tem tudo a ver com aquilo que eu vou pregar aqui nessa noite. Queridos, nós precisamos viver o que nós cantamos. Essa música diz que nós somos um, como Jesus é, nós somos também. Eu falei para os irmãos aqui de manhã, eu vou montar uma mensagem sobre a letra dessa música. Depois até peço, por favor, para a irmã do louvor, mande no WhatsApp essa letra para mim, que a minha próxima mensagem vai ser a letra dessa música. Porque, queridos, se a gente entender a letra dessa música, a nossa vida muda, transforma, né? Algumas pessoas falam: por que na aba vocês não cantam essas músicas que estão na moda? Nós não cantamos música da moda, nós cantamos música da palavra de Deus. Não nos importa a moda, nós não queremos nem saber de moda. O que nos importa é Cristo Jesus, e Ele crucificado, e Ele glorificado, e Ele exaltado. Queridos, ainda bem que hoje é dia dos pais, porque hoje, com a graça de Deus, eu quero pregar uma mensagem que é uma feijoada. É uma mensagem para adulto, amém? Posso pregar uma mensagem para adulto? Vocês não vão ficar bravos comigo? Bom, eu combinei com o pastor Ivo, se alguém ficar bravo, ele já vai dar um valetezinho para você. No próximo culto, você vai direto ali para a IBI, que tem uma aulinha para você ali, para a sua idade, de 4 a 5 anos. Se eu não ver vocês domingo que vem aqui, é porque vocês foram lá, hein? O título da minha mensagem, brincadeira à parte, o título da minha mensagem nessa noite é A Justiça de Deus. Repita comigo: a justiça de Deus. Queridos, um tema tão importante, tão relevante, tão extraordinário, mas tão pouco entendido. Um tema que muda a nossa vida, que nos faz nos posicionar no dia a dia das nossas vidas. Eu estava contando de manhã, há algumas semanas eu fui convidado para orar numa empresa. Eu cheguei lá na empresa, no que eu entrei, meus amados, o ambiente era 100% diabólico. Um ambiente terrível. Quando eu fiz que em orar, o diabo apareceu, eu não ouvi-lo, mas eu ouvi a voz dele, e ele disse assim para mim: eu tenho legalidade nesse lugar. E aí eu abri um sorriso e falei: não tem não. A tua legalidade foi destruída lá na cruz do Calvário. Quem é a pessoa que tem legalidade aqui sou eu. Você não tem legalidade nenhuma. Eu vou te mandar embora agora, e você vai embora em nome de Jesus. E eu comecei a orar, irmãos, é como se saísse assim um cometa do lugar. Assim, sim, o ambiente mudou. Se a gente não entender quem nós somos em Cristo Jesus, queridos, nós vamos ficar com medo. Outro dia estava na aula da FATEM e um irmão precioso ligou para mim: pastor, estou vendo vulto na minha casa, estou vendo o diabo na nossa casa, o que eu faço? Eu falei: olha, eu estou na aula da FATEM, mas faz o seguinte, no intervalo da FATEM, liga aí e põe no Viva Voz. Mas pastor, o senhor vai expulsar o demônio pelo Viva Voz? Eu vou. A minha autoridade é a mesma lá ou aqui. Eu não preciso estar lá. Não é verdade? Olha o que Jesus falou: vai, a sua filha é curada. Ele não estava lá, não é? E aí eu orei, pus no Viva Voz, falei: você tem criança pequena? Eu tenho. Falei: põe para escutar também. Não, mas é pequena, pastor. Falei: no Espírito está recebendo, põe para escutar também.
E aí eu orei repreendendo o maligno e ele de fato saiu e o irmão me mandou uma mensagem: pastor, até o ambiente mudou. Mudou mesmo, irmãos. Onde Jesus entra, ô Vili, se você puder ligar esse ar aqui para mim, te agradeço muito, está muito quente aqui, por favor. Obrigado, irmão. Então, queridos, o título da minha mensagem é A Justiça de Deus em Cristo. Primeiro nós vamos entender o que é a justiça. Imagina você, vamos pensar num cenário, uma criança de 10 anos pega sua bicicleta, ela vai atravessar a rua e um homem bêbado atravessa a preferencial e atropela essa criança e mata essa criança. Se você for entrevistar os pais ou qualquer pessoa que viu ali por perto, ele vai dizer: eu quero que essa pessoa morra. Não é verdade? Isso não é justiça, isso é juízo. O que é justiça, pastor? Justiça é, e olha só, eu não estou dizendo que eu concordo ou não, tá bom, gente? Eu só estou fazendo a definição de conduta, porque só quem está na vida de um pai, de uma mãe, é impensável. Então, só para dizer, eu não estou validando conduta de ninguém, ok? Só estou explicando o conceito para a gente entrar na palavra, tá bom? Só para ficar claro. Mas, então, qual é a justiça? Esse cara que atropelou essa criança, esse adolescente de 10 anos, ele pegou 30 anos de cadeia. E ele fica preso por 30 anos. Enquanto ele está preso, a condenação está sobre ele. Enquanto ele está preso, a condenação está sobre ele. Mas depois de 30 anos, no primeiro dia da sentença dele, no primeiro dia em que ele cumpriu a sentença, a justiça foi feita. A justiça foi feita. E não existe nenhum juiz no Brasil que vai prender esse cara de novo. Por quê? Porque a justiça foi feita. Então nós confundimos, nós misturamos justiça com juízo. E não é a mesma coisa. Justiça é uma coisa, juízo é outra. Para quem gosta de futebol, o cara está lá para fazer o gol, vem o zagueiro e empurra ele. E o juiz, pênalti. A justiça foi feita. Se o cara vai fazer gol ou não, ultimamente os caras andam mais perdendo do que fazendo. Mas aí é outra conversa, os caras são perna de pau. Mas a justiça foi feita. Então, você consegue entender? Então, eu vou chamar, só para a gente ser didático, eu vou chamar esse palco aqui, ó, da posição de justiça, ok? Eu vou tentar ser didático, vamos chamar esse palco aqui da posição de justiça, e daqui a pouco vocês vão entender. Então, ficou clara a definição? A diferença de justiça e juízo? Ficou claro? Amém. Então, vamos lá em Gênesis, vamos começar em Gênesis 3, versículo 9. Olha que texto maravilhoso, que texto extraordinário. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Na outra versão diz assim: Adão, aonde você está? Lembra, esse texto, o contexto desse texto é o contexto da queda. Deus todo dia vinha e ele conversava com Adão face a face. Querido, você pode imaginar o Criador do universo, quem criou todas as coisas, o amor em pessoa, ele vinha no Éden e ele se relacionava com Adão e com Eva. Eu não sei, a minha mente não consegue imaginar uma coisa dessa. Você imagina? O Criador do céu e da terra, o dono do universo, vinha no Éden e conversava com Adão e com Eva. Mas o diabo, né, ele entrou ali, se incorporou de uma serpente, e ele enganou Adão e Eva, e eles comeram do fruto que não era para comer, e eles foram expulsos do jardim, eles foram colocados fora do jardim. E aí, eles caíram da sua posição. E aí vem Deus e diz: Adão, onde você está? Queridos, esse texto não faz muito sentido, porque na verdade, quando o teu filho faz alguma coisa errada, o que é que você fala? O que você fez, não é verdade? Meu filho, quando era pequeno, pegou o nosso carro, soltou a marcha, ele queria ir para onde? Ele estava com pressa, ele soltou a marcha, colocou no neutro e empurrou o carro para fora, e pum, estourou no portão. Graças a Deus que parou no portão, porque já pensou onde é que ia parar esse carro? Ele fez isso, né? E eu pus a mão na cabeça e falei: meu Deus, Gabriel, o que você fez? Essa é a expressão de Adão. Adão, Adão, olha o que Deus falou: Adão, onde você está? Ele não pergunta: Adão, o que você fez? Outra coisa, né? Parece que Deus foi pego de surpresa. Adão pecou, Deus pensou: e agora, como é que eu vou corrigir esse negócio? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz. O haja cruz veio antes do haja luz. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Adão pecar, Jesus já tinha sido levantado, o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Então o pecado do homem não pegou Deus de surpresa. O pecado do homem nunca pegou Deus de surpresa. Aliás, Deus já havia preparado a redenção antes de Adão pecar. Mas a pergunta cerne aí é: Adão, onde você está? Por que Deus pergunta a Adão onde você está e não Adão o que você fez? Porque Adão tinha caído da sua posição de justiça. Deus vem na posição de justiça, nesse palco. Ele olha e ele não vê Adão. Por quê? Porque Adão tinha
caído da posição de justiça. Caído da posição de justiça. Deus vem na posição de justiça, porque Deus só se relaciona com o homem na sua posição de justiça. E ele vem na posição de justiça, e o homem não está mais lá. Estão entendendo até aqui? Amém? Lucas 19, 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Olha que tremendo, irmãos. Pois o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha que tremendo, olha como a Bíblia é linda, olha como a Bíblia é maravilhosa. Pois o Filho do Homem veio salvar e buscar o quê? O que estava perdido, não quem estava perdido. Não é interessante? Porque Jesus, ele não veio buscar quem estava perdido, mas ele veio buscar o que estava perdido. Pastor, eu não estou entendendo essa conversa. Jesus veio na cruz, irmão, restaurar o projeto que ele tinha antes da queda do homem. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Jesus veio buscar a posição que Adão tinha caído. E eu quero dizer para você que quando Jesus diz na cruz está consumado, ele colocou você e eu na mesma posição que Adão tinha antes da queda. Ou seja, ele te colocou numa posição de justiça, ele colocou você numa posição de rei, ele colocou você numa posição de sacerdote. Querido, no Éden, o que Adão tinha que fazer para se alimentar? Estender a mão e pegar. Ele estava com fome, ele erguia a mão e pegava a maçã. Ele olhava para o lado, tinha laranja. Ele olhava para o outro, tinha uva. Se ele virasse para trás, tinha caqui. E ele era alimentado pelo próprio Deus. No Éden, ele não tinha uma necessidade. Nenhuma necessidade. Quando Adão pecou, ele caiu da sua posição. Então, ele passou a ter necessidade. Pastor, o que você quer falar com essa conversa? Que essa conversa eu quero dizer que você já está em Cristo Jesus, que você já é como Jesus é, você já está numa posição chamada justiça. Por isso, nessa noite eu quero declarar, meu irmão, eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero declarar, você sairá daqui diferente da forma que você entrou. Eu não sei se entrou aqui alguém que tem algum problema de saúde, eu não sei, mas eu quero dizer para você, o Senhor te cura nessa noite, hoje é uma noite de cura. Aliás, você já foi curado há 2000 anos atrás, quando Jesus diz está consumado. Meu irmão, não assuma doença para você, né? Tem pessoas que falam, eu tenho problema de pressão alta, eu tenho problema de diabetes, eu tenho problema disso. Não, irmão, não, você não tem isso. Você tem sintomas. Por quê? Porque quando Jesus foi na cruz, ele te colocou numa posição de justiça e ele te deu saúde perfeita. E não é o sintoma que diz que você tem ou não, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que você é curado independente dos sintomas. Eu fui no médico, o cara perguntou, o que você tem? Você tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu fui falando, não. Eu falei uns 30 não. Depois dos 30 não, ele olhou e disse, você não tem nada? Eu falei, não, eu sou igual ao meu pai não tem nada, eu também não tenho nada. Ah, mas pastor, o meu pai era assim, minha mãe era assim. Meu irmão, a Bíblia diz que se você está em Cristo, você é uma nova criação, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então deixa eu dizer algo para você, você não é aquilo que a tua mãe gerou, você é aquilo que o Espírito Santo de Deus gerou. Então hoje, meu irmão, se você tem alguma enfermidade, você sairá daqui completamente curado. Completamente curado. Amém? Você crê nisso? Jesus te colocou numa posição de justiça. Você está sentado com Ele nas regiões celestiais. É por isso, querido, que muitas das nossas orações, Ele não faz sentido, Ele não sabe o que você está falando. Quando você vai diante dele, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre, cego, nu, ele fica olhando e fala, como? Como é que você pode ser cego, pobre e nu se eu já te coloquei numa posição de justiça? Ele vai acreditar no que você está falando ou na obra que o filho dele fez? Na obra que o filho dele fez. E é por isso que muitas das nossas orações não passam do teto. Não passa, irmãos, não passa. Eu estava contando de manhã para os irmãos, eu tenho pregado lá na nossa igreja um arame uma vez por mês. Pastor Paulinho me convidou, e eu tenho tido a honra de servir aquela igreja. Uma vez por mês eu vou lá e prego lá. Eu fui pregar, no final da mensagem, eu falei, eu quero orar por pessoas que têm problema na justiça, mas acima de 15 anos. Eu falei, não vem com negócio de 2 meses não, quero orar por pessoas que têm acima de 15 anos. E eu declarei, falei, olha, de uma forma sobrenatural, esse dinheiro vai entrar na tua conta e você vai ganhar essa ação. Irmãos, acabou o culto, os irmãos que estavam comigo viu, né, tinha vários irmãos, e uma senhorinha me procura chorando, ela tremia, disse para mim, pastor, eu tinha uma causa na justiça fazia 25 anos, pastor. 25 anos. Eu falei, e aí? E aí, pastor, eu recebi. Meu marido morreu esperando, e eu achei que eu ia morrer esperando. Mas entre achar, tinha uma palavra profética, e ela creu e ela recebeu. Eu não sei se existe alguém que tem algum problema na justiça, mas eu declaro, de uma forma sobrenatural isso será resolvido.
Já está resolvido. Amém? Hebreus 5, 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14. Olha que interessante. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Uau! Olha que tremendo. Nós temos dois tipos de cristão dentro da igreja: o criança e o adulto. E esse texto está dizendo: quem se alimenta de leite, né? Quem precisa de leite, não preciso traduzir para vocês entendem o que eu estou falando. Quem precisa de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Queridos, tem dois tipos de cristão dentro da igreja: o adulto e o criança. Pastor, me dá um exemplo de crente e criança. É o camarada que fica magoado com o outro. Eu não gosto do Mauro, eu não gosto do Ivo, eu não gosto do Léo, eu não gosto não sei de quem. Como é que eu posso não gostar da minha mão? A Bíblia diz que eu sou corpo com o Ivo. Como é que eu posso olhar para o Ivo e dizer que eu não gosto dele, se eu sou um com ele? Como é que eu posso olhar para a Andréia, que é a imagem e semelhança de Deus, e dizer, eu não gosto dela? Como é que eu posso olhar para a Thaís e dizer, não, eu não gosto da Thaís, porque a Thaís fez isso, porque ela fez aquilo? Criança, meu irmão, tem que arrumar uma madeira, uma chuquinha e pôr na tua boca. Você não vai crescer nunca, crianção, bebezão. Mas eu estou magoado, pastor, o senhor não sabe o que ela fez. Não, eu não sei o que ela fez, eu sei aquilo que Cristo fez. E eu vou dizer para você, se você quiser conversar comigo sobre trauma, você vai ver que eu tinha tudo para ser uma das pessoas mais traumatizadas do mundo. Mas eu decidi jogar isso fora. Eu não vivo baseado nos meus traumas, eu vivo baseado na minha posição. O que importa é o que encontrei com Jesus e todos os meus traumas foram curados. E agora eu sou aquilo que o meu pai diz que eu sou. Eu não tenho mais trauma nenhum, eu sou exatamente aquilo que Cristo diz que eu sou. Eu posso aquilo que Cristo diz que eu posso e ponto final. Então, queridos, dois tipos de cristão. O adulto, quem é o adulto? É o que é experimentado na palavra da justiça, que sabe que evangelho não é o que ele faz, é o que Cristo fez. Evangelho não é porque eu dou meu dízimo que Deus me abençoa. Evangelho é eu dizimo porque Ele já me abençoa, e eu olho que Ele já me abençoa e eu devolvo. Eu não tento comprar Deus fazendo alguma coisa, né? Isso é evangelho. Evangelho é que Ele diz que está consumado, eu vivo a partir daí. No entretanto, olha lá a continuação. No entretanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, dentro da igreja, né, tem muitas pessoas que dizem, pastor, Deus ama uma pessoa mais do que a outra. Não, Deus ama os filhos igual. Igual. Pastor, então qual a diferença de um filho para o outro? Um filho é adulto, outro filho é criança. E qual a diferença? Imagina que você tem 2 filhos. Vamos pegar o exemplo do pastor Leonardo. Vamos supor que o pastor Leonardo tivesse 2 filhos. Um filho tem 25 anos. O pastor Leonardo pode dar um carro para ele? Ele pode, ele compra o carro e dá para ele. Mas o pastor Leonardo tem um filho que tem 10 anos. Ele pode comprar um carro e dar para ele? Não, ele não pode dirigir, ele não tem carteira, como é que ele vai? Pode até dar, mas vai ficar lá na carro. Querido, Deus não põe projeto na mão de criança. Não põe. Irmão, se você não crescer, Deus nunca vai pôr um projeto na tua mão. Não vai. Eu hoje sou gestor de uma empresa que tem 620 funcionários. Quase 400 médicos. Sabe quanto tempo faz que eu estou sendo treinado por um homem? 25 anos. Quando completou 24 anos que eu estava sendo treinado, eu fui convidado para ser o presidente. A turma olha e fala, uma hora é presidente, você só esquece de falar que para 24 anos para trás tem uma conversa, tem uma lacuna desse tamanho. Deus não põe projeto na mão de criança. Muitas vezes você ora e diz, Deus, coloca esse projeto na minha mão. Ele fala, então cresça, amadureça, avance, prospere, olhe para mim, larga de trauma, perdoe as pessoas, restaure as pessoas, libere as pessoas. Um dia eu chegando aqui na igreja, um irmão olhou para mim e falou, eu estou bravo com você, e eu preciso acertar uma conta contigo. Aí eu abri um sorriso, olhei para ela e falei, você tem que falar com o meu advogado. Ela ficou olhando para mim, falei, olha, eu amo você e sua família, fale com o meu advogado. E ela ficou olhando assustada para mim, ela falou, e quem é o seu advogado? Eu falei, meu advogado chama-se Jesus. E fui embora. Você acha que eu vou perder tempo com esse tipo de conversa, irmão? Você acha que eu tenho tempo para isso? Eu sou igual a Neemias, eu estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso descer. Imagina que eu vou parar para escutar uma babuzeira dessa. Aí no domingo seguinte a irmã apareceu, falou, pastor, eu queria te pedir perdão pela minha fala. Eu falei, irmã, eu sabia, né? Então tá perdoado, irmã. Quase que eu falei, irmã, vou dar uma chuquinha para você, irmã. Minha vontade era falar isso, mas não podia. Gálatas 4, versículo 1 e 2. Olha lá a diferença do filho adulto para a criança. O que digo é, enquanto o herdeiro é menor de idade, irmãos, presta atenção nisso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Enquanto o herdeiro é menor de idade, a Bíblia não está dizendo que ele não é herdeiro. A Bíblia está dizendo que ele é herdeiro. Mas ele é um herdeiro menor. Ele é um herdeiro menor.
Olha, em nada se difere de um escravo, embora seja senhor, seja dono de tudo. Olha o que a Bíblia está dizendo: enquanto o herdeiro é menino, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Sabe por que muitos cristãos não usufruem da obra perfeita e completa de Jesus? Porque eles são criança. Eles são herdeiros, mas eles são criança. E aí eles são como escravo. Eles não vão usufruir nunca da vida que Deus tem para eles. Em nada, olha o que... No entretanto, pode virar, por favor. No entretanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Pastor, qual é o tempo determinado pelo meu pai? É o tempo que você crescer. É o tempo de você avançar. É o tempo de você virar a página. Jesus disse, olha, se alguém te pedir a capa, dê a túnica também. Jesus disse, ó, se alguém bater na tua face, vire a outra. Jesus veio inaugurar um novo tempo de pessoas adultas, de pessoas grandes, de pessoas maduras. Mas, querido, amadurecer não tem a ver com tempo de igreja. Tem gente que tem 30 anos na igreja e não amadureceu ainda, acha que é o jejum dele que muda Deus, acha que é o dízimo dele que abençoa ele. E tem pessoas que chegaram dentro da igreja esses dias, eles entenderam, creram, que é Jesus e sua obra consumada, e eles já estão usufruindo, porque no reino de Deus não é por ordem de chegada. Irmãos, eu vou repetir, no reino de Deus não é por ordem de chegada. Vocês viram que só tinha mulher cantando aqui hoje? Olha que presente de Deus. Sabe por quê? Porque não tem um monte de homem que tem talento e não dá um nome para a irmã para cantar. Irmã do céu, eu queria dar, só que se eu cantar, todo mundo corre. Eu tenho que formar uma dupla contigo. Eu canto, você pede desculpa, aí não vai dar certo. Mas olha quanto talento sentado nos bancos que podia estar aqui servindo junto com essas irmãs maravilhosas. Olha, quantos talentos. Ah, mas eu estou esperando Deus falar comigo. Ele não vai falar o que Ele já falou, Ele já te deu dom e talento. O que você está esperando, o que você está fazendo aí no banco, irmão? Irmão, pelo amor de Deus, venha servir o ministério do louvor. Pastor, eu não sei cantar, então vai servir em outro ministério. O que eu posso fazer é servir. Pastor Paulino falou, estou precisando de um pastor para pregar lá. Eu falei, eis-me aqui, uma vez por mês estou lá. Faz 7 meses que uma vez por mês eu vou lá todos os meses. Uma vez por mês, todo mês eu vou lá. O pastor Ivo falou para mim, quando eu voltei para a igreja, ele olhou para mim e disse, qual ministério que você quer trabalhar? Eu falei, não, pastor, a pergunta é diferente. Qual ministério que o senhor quer que eu trabalhe? Ele falou, quero que você trabalhe aqui e ali. Eu falei, eis-me aqui, estou indo. Eu não fiz fazer o que eu acho, eu vim fazer o que o meu pastor pediu para eu fazer. E eu me submeto a ele e faço o que ele pediu. E aí tem bênção. Por quê? Porque eu estou numa posição chamada de justiça. E por que isso é importante? Porque, irmão, quando você está na posição de justiça, algo sobrenatural de Deus começa a acontecer na sua vida. Eu estava lá no hospital, entrou uma mulher. Câncer. Um câncer raríssimo, irmãos. Irmãos, aquela mulher estava morrendo. E ela falou para mim, pastor, eu não posso morrer. Mostrou uma criancinha para mim e disse, pastor, essa criança já perdeu a primeira mãe, eu não posso morrer. E eu comecei a chorar, o Espírito Santo me disse, o que você está fazendo? Eu falei, chorando? A Bíblia diz que é para eu chorar com os que choram. Ele falou, eu sei, foi eu que escrevi. Eu falei, então o que eu faço? Ele falou, declare, pega esse negócio aí chamado Bíblia da tua gaveta, abra ela e declare. Eu abri a gaveta e disse, irmã, se isso aqui é verdade na minha vida, você é completamente curada. Completamente curada, completamente curada. Mas pastor, olha o nível do câncer, eu não quero saber de câncer, eu quero saber que o meu Jesus já venceu esse câncer. E para resumir a história, irmãos, ela foi completamente curada, e no dia do meu aniversário me ligou, eu fui lá receber um presente que ela trouxe para mim. Completamente curada. E o marido dela falou algo para mim chocante. Pastor, e se ela morrer? Eu falei, se ela morrer, eu vou no velório dela, vou ressuscitar ela, e vou entregar ela viva para você. Querido, por que a morte nos incomoda tanto? Quando eu e você vamos olhar para as pessoas e dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não sei a você, Deus falou comigo, Mauro, ande nos corredores do hospital que eu vou curar os cânceres. Eu estou fazendo isso. Todo dia eu chego lá no hospital e eu começo a andar orando em línguas. E eu vou contar o testemunho para vocês, porque qualquer dia dele saiu uma correndo do quarto, o tumor foi embora. É assim, irmãos. Amém? Mateus 6,33. Olha por que muitos irmãos não conseguem nada na vida. Por isso que está 200 anos dentro da igreja e fica pedindo coisa e não vai ter nunca. Olha o que o texto diz. Busque, pois, em primeiro lugar. Olha que interessante. Busque, pois, em quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus. E a sua? E a sua? E o resto? E todas as coisas vos serão? Acrescentada. Eu achei que era conquistada. Não é não, irmão, é acrescentado. É por isso que o Salmo 127,2 diz, aos seus amados ele dá, enquanto eles dormem. Por quê? Porque quando você está dormindo, ele está te dando. Sabe por quê? Dormindo, para você não falar que foi você que produziu, então ele te dá dormindo. Quando você dorme, ele vai lá e te abençoa. E você está dormindo, não tem como você falar nada, foi eu que fiz. Ele fala, não foi não, você estava dormindo.
Quando você busca Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta. Irmãos, eu nunca saí de casa preocupado em dinheiro e encargo. Eu era servente de pedreiro lá no hospital, eu saía da minha casa e orava: Deus, como é que eu posso abençoar alguém? Como é que eu posso abençoar? Como é que eu posso ser bênção na vida de alguém? Eu era pedreiro, eu pegava as lajotas, eu limpava as lajotas. O dono lá orou para mim e disse: escuta, por que você faz desse jeito? Eu falei: porque eu olho para o pedreiro e eu vejo Jesus. Eu não vejo um pedreiro, eu vejo Jesus, eu vejo eu fazendo para Jesus. E aí eu comecei a fazer tudo o que eu fazia para Jesus. E ele foi subindo eu de cargo, subindo eu de cargo, subindo eu de cargo, e eu cheguei como presidente. E se você perguntar: como é que você chegou? Eu vou dizer para você: eu nunca cheguei, foi ele que me pôs lá. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que? As demais não serão acrescentadas. Irmão, você está buscando coisas em vez de buscar o dono das coisas. Pare de correr atrás de coisas, comece a correr para Jesus. Porque em Jesus você tem tudo o que você precisa. Se você precisa de um problema, se você está passando por um problema financeiro, Ele resolve. Se você está com uma doença, Ele te cura. Se o seu casamento está passando por um momento difícil, Ele restaura. Se você está precisando perdoar, Ele toca no seu coração e você libera o perdão. Se a sua família está passando por um momento difícil, Ele usa você para abençoar toda a sua família. Então pare de correr atrás das coisas e comece a correr para trás de Jesus. E de repente, irmão, você vai estar andando na rua, de repente você olha a bênção, ela correndo atrás de você. Pare de correr atrás de bênção, corra atrás de Jesus. De Jesus e da sua posição, quem você é em Cristo Jesus. Busquem primeiramente o reino de Deus e as outras coisas vos são acrescentado. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa semana, esse mês, algo sobrenatural de Deus será acrescentado na sua vida. Amém? Você está entendendo? Eu falei para você que era comida de gente grande. Se eu não ver você domingo que vem, vou achar que você pegou o voo e foi para a salinha. Romanos 10, 9 e 10, por favor. Olha esse texto que o pastor Ivo leu. Olha que benção esse texto que o pastor Ivo leu. Se com sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Só a palavra salvo, se a gente fosse pegar no original, né, Ivo, a gente ficava até amanhã, mas não é o meu foco. Vamos para o próximo. Olha o segredo da vida cristã. Porque com o coração se crê para... Pois com o coração se crê para quê? Eu achei que a fé era para conseguir coisas. Não é não, irmão, a fé é para crer na justiça. Eu achei que a fé era para conseguir um marido. Não é não, irmão, é para crer na justiça. Eu achei que a fé era para comprar um carro, pastor. Não é não, é para crer na justiça. Pastor, eu achei que a fé era para isso, para aquilo. Não, irmão, não é não. É para você crer na obra da justiça. A fé não é para conseguir coisa. A fé é para te colocar numa posição. E quando você chega nessa posição, você já tem tudo que você precisa. Você pode imaginar Adão preocupado, ansioso, roendo as unhas? Aí Deus chega lá na virada do Éden e fala: o que você está fazendo, Adão? Senhor, eu estou preocupado, será que vai ter comida o suficiente? Adão nunca fez isso. Por quê? Porque ele estava numa posição de justiça. E se Jesus já pôs você na posição de justiça, por que você está roendo as unhas? Por que você está tentando correr atrás das coisas, se na verdade são as coisas que têm que correr atrás de você? Não chegou a hora de você ir para Jesus e assumir a sua posição e cravar lá e dizer: daqui eu não saio? E daqui ninguém me tira? Eu sou um cara chato, tem um monte de gente que não gosta de mim, porque os caras vão lá no hospital. Outro dia, eu estou na minha sala, uma pessoa bate lá e falou: Maldo, vem uma pessoa aí de uma religião, não vou citar porque o meu objetivo não é expor, mas ele quer fazer um negócio que não vai agradar você. E de fato, pensa num troço maligno. E aí eu fui no banheiro do hospital, dobrei meu joelho e falei: Espírito Santo, se o senhor estivesse no meu lugar, o que o senhor faria? Porque na verdade o presidente não sou eu, é ele, eu só apareço, mas é ele que é o presidente. Então eu fui perguntar para ele: o que eu faço? Ele falou: repreende quem trouxe ele aqui e ele vai ficar calado. Você vai lá e ora. Falei: então ficou fácil. Aí eu orei em línguas, repreendi o bicho e fui com ele. Irmãos, ele desceu o corredor comigo, e eu e ele. E ele mudo, calado, não abriu a boca. Entrei no quarto, falei: e aí, você não vai fazer o troço que você ia fazer? Ele falou para mim: eu não consigo. Eu falei: eu sei que você não consegue, já amarrei aquilo que te trouxe aqui. Falei: eu vou orar por ele, eu vou ungir ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu não quero. Falei: não, você é um direito seu, mas quem está no nosso hospital, como nós consagramos ele ao Senhor Jesus, é um direito nosso. E eu ungi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o cara voltou para mim na recepção, mudo e calado, e não abriu a boca. Foi embora. Se eu não tenho a minha posição de justiça, sabe o que eu faço? Eu vou lá e falo para o cara: vai embora, que você não pode, vai embora. Queridos, quando eu e você vamos aprender a amar as pessoas? Imagina eu mandando o cara embora, o cara se sentiu ofendido. Eu não mandei, eu só repreendi e fui com ele. E ele não abriu a boca, ficou quieto, não falou nada. Então, irmão, em vez de você mandar embora, repreende. Você está numa posição chamada de justiça. Tem gente que fica com medo do diabo. Pastor, o diabo apareceu para mim. Aí tem dois caminhos: ou você repreende, ele vai embora, ou você vira para o lado, ele vai ver como dorme um homem de Deus.
e vá dormir, irmão. Estou nem aí para isso, vá dormir. Amém? Mateus 5:20. Olha que tremendo isso. Porque pois eu digo que se a justiça de vocês não for superior à justiça dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha o que Jesus está falando para a religião da época. Olha, eu digo para vocês, se a justiça que vocês façam não for melhor do que esse equipar que vocês usam, o sábado que vocês guardam, uma parede que vocês tocam a mão, uma sinagoga que você vai, de forma nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. E hoje, pastor, como é que é a religião? A religião é quando você acha que você pode fazer alguma coisa, irmão, para agradar a Deus. Você não pode. Sabe quando você agrada a Deus? Quando você está em Cristo Jesus. Você quer agradar a Deus? Esteja em Cristo Jesus. Assuma a sua posição, quem você é nele. Assuma a sua posição, diga, eu sou o que o meu pai diz que eu sou. Eu tenho o que o meu pai diz que eu tenho. E não saia daí, por nada. Por nada. Vocês podem achar que eu estou fazendo um papel aqui, mas pergunta para minha esposa e para minha filha se eu sou assim em casa ou não, ou pergunta para as pessoas que trabalham comigo. Eu estava contando, né? Eu gosto de contar testemunho, estou chegando no hospital, está a minha equipe técnica lá. Queria cancelar a cirurgia porque ia ter 15 alta, ou 13, 17, alguma coisa assim, eu não lembro do número ao certo. E aí eu entrei, o pessoal falou, nós vamos ter que cancelar a cirurgia, porque toda a equipe técnica já fez as contas e não vai ter alta. E essa aqui que eu fiz, eu comecei a cantar um louvor. Eu não lembro qual era, mas eu cantei um louvor inteiro. Desafinado, tá, irmãos? Porque eu, para cantar, sou uma benção. Mas eu cantei. Eu terminei de cantar, eu olhei para elas e disse, vai ter 27 altas. E fui pegar o meu café. E elas ficaram olhando para mim, foram saindo. Daí a gerente geral do hospital que trabalha comigo olhou e falou, Mauro, você entendeu o que a gente falou? Eu falei, sim, entendi. Mas não vai rodar o hospital, vai travar tudo, não vai ter de onde tirar os pacientes do centro cirúrgico. Eu falei, não, você não entendeu o que eu falei. Eu disse para você, vai ter 27 alta, pode rodar o hospital. Irmãos, no final do dia, sabe quantas altas teve? 27. Na verdade teve 30, teve 3 que é oferta, teve a mais. 3 foi oferta. Eu falei, olha irmãos, também teve 30, 3 é oferta para vocês. Percebe como a gente não pode administrar nossas coisas como natural? Ei, deixa eu dizer algo para você, você não é um homem natural, você é um homem sobrenatural. Quando você vai começar a servir as pessoas e falar para as coisas? Pessoas eu sirvo. O problema é que nós estamos tentando falar para as pessoas, quando na verdade as pessoas a gente serve. E as coisas a gente fala. O mar tem ouvido, sim ou não? Hã? O mar tem ouvido, sim ou não? Claro que tem. Se ele não tivesse, Jesus não tinha falado, mar era quieto, ele não tinha ficado quieto. Ele tem. Eu estava outro dia, eu e o Iranzinho, esse testemunho é bem legal, estava eu e ele, começou a chover pedra e nós estávamos no carro dele. E não precisava pegar nenhuma coisa. Eu falei, Iranzinho, já estou te discipulando, vou te ensinar na prática como é que funciona. Ergui minha mão e disse, chuva de pedra, cesse agora em nome de Jesus. Não foi, Irã? De repente fez assim, ó, parou. Outro dia eu estou no quarto, eu e minha esposa, começou uma chuva, gente, mas uma chuva. As árvores pareciam que ia cair tudo. Minha esposa olhou para mim e disse, o que nós vamos fazer? Eu falei, eu não sei, eu vou repreender o mar, o vento. Eu falei, vento, acalma-te em nome de Jesus. De repente, parou. Ei, querido, nós precisamos falar para as coisas e para as pessoas servir. Nós estamos numa posição de justiça. Agora, deixa eu falar algo para você. A tua casa, o teu trabalho, o teu casamento é aquilo que você fala. Você é o resultado daquilo que você fala. Ah, pastor, a minha empresa está falida. Você é o resultado daquilo que você fala. E aí a pergunta que não quer calar é, o que é que você tem falado? Próximo texto, por favor, Romanos 14, 17. Olha que tremendo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o que ele é? Justiça, paz no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, justiça. Então, irmão, você precisa entender sobre esse tema chamado justiça. Amém? Romanos 5, 1 e 2. Olha que tremendo, olha que texto maravilhoso. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado entrou no mundo como? Um homem. Quem é esse homem? Adão. Adão pecou, mas vamos falar a verdade, o que nós temos a ver com isso? Não é? Você já não perguntou isso, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem nada. Deus concorda contigo. Deus concorda comigo e com você, porque eu já fiz essa pergunta um monte de vezes. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem,
E pelo pecado entrou a morte. Então Adão pecou e todo o vírus chamado pecado chegou em mim e você. Assim também, a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então olha que interessante, você não é pecador porque você pecou, você é pecador porque Adão pecou. Adão pecou, assim como nós aqui do Covid, né? Lá na China, sei lá se os caras criou, não, sei lá. Mas apareceu um vírus chamado Covid. E o que nós fizemos? Nada, de repente o vírus estava aqui, em Maringá. Nasceu lá na China e veio parar aqui. O pecado é a mesma coisa. Mas olha o restante do versículo. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão pecou e toda a geração foi feita pecaminosa. Um homem pecou e todo mundo foi feito pecador. Tem mais aí nesse texto ou não? Não? Então vamos para o próximo. 2 Coríntios 5, 21. Peraí, volta lá, tem sim. Volta lá, por favor. Porque antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Próximo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado. Então a morte reinou, mesmo sobre eu e você que não cometemos pecado nenhum, a morte reinou, até que Cristo viesse, semelhantemente, olha que tremendo isso, semelhantemente à transgressão de Adão, a qual afigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Olha o que a Bíblia está dizendo, não há comparação com o que Adão fez e aquilo que Jesus fez. Adão pecou e todo mundo foi feito pecador. Mas Jesus não pecou. Jesus não pecou. Queridos, Jesus, você sabia, né? Jesus morreu 2 vezes. Pastor, que loucura é essa? Jesus morreu 2 vezes. A primeira vez, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado, ele não podia morrer. Mas ele assumiu o nosso pecado, então ele morre espiritualmente. Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Até a cruz, Jesus nunca tinha chamado o Pai de Deus, nunca. Pode ver lá que ele sempre chama, no original, Abba, Pai. Mas na cruz ele chama o Pai de Deus, por quê? Por quê, pastor? Para te dar a oportunidade de chamar Deus de Pai. Na cruz ele inaugurou um novo caminho. Ele chamou o Pai de Deus e te deu a oportunidade de você chamar o Deus de Pai. Eu brinquei de manhã, na cruz Deus teve que fazer uma troca. Eu estou aqui com um iPhone. Imagina que eu falo, vou trocar esse iPhone. E você tem um celular daquele tijolão, daquele tamanho, com aquela antena que parecia uma antena de TV. E aí você fala, eu troco com você. Só se eu for louco trocar um iPhone num tijolão daquele, não é? Ou um daqueles telefones que abria a capa assim, ou qualquer outro telefone aí. Imagina, eu tenho um iPhone e você tem um celular de R$100. Eu vou trocar? Não vou nunca. Mas sabe o que Jesus fez na cruz? Ele tinha um iPhone. E ele trocou por outro iPhone, que é você. Aquele que não tinha, ele trocou. Ele olhou para Jesus, olhou para o rostinho de eu e você, e ele trocou Jesus por mim e por você. Eu sei, vocês estão me olhando com a cara assustada, mas foi isso que aconteceu. Ele tinha uma troca. Ele olhou para Jesus, olhou para nós, ele virou as costas para o próprio filho e abriu os braços para nós. Isso é suficiente para eu e você ser ricamente amado por Deus. Amém? Próximo texto, 2 Coríntios 5, 21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecado aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu gosto de uma outra versão que diz assim, aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pastor, que conversa é essa? É muito simples. Aquele que não tinha pecado, Jesus. Deus o tornou. Como Deus tornou? Jesus pecou? Não. Ele pegou o meu pecado, o seu pecado, ele pôs sobre Jesus. Ele pegou todo o meu pecado, do presente, do passado e do futuro, e colocou sobre Jesus. Mas a hora que ele pôs o meu pecado sobre Jesus, ele me fez inocente. E a justiça foi feita. E por que isso é importante? Porque você foi considerado inocente. Irmão, deixa eu dizer algo para você, você não deve mais nada. Você é inocente. Por quê? Porque a justiça foi feita. Quando Pilatos olha para Jesus e diz, eu não vejo nesse homem condenação nenhuma. O que Pilatos estava fazendo? Estava avaliando o cordeiro. Lembra lá no Velho Testamento? O que o sacerdote fazia? 2 sacerdotes analisavam o cordeirinho. Se o cordeirinho não tivesse nenhum defeito, ele era aceito.
O que Pilatos estava fazendo na cruz é avaliando Jesus. E ele avaliou e disse: ele não tem nenhum defeito, ele pode ser o sacrifício perfeito. Agora, se Jesus foi aceito, você foi absorvido. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é reto, você é puro, você é abençoado, você é imaculado, você é alvo mais que a neve, você é como seu pai é. Se tirar um sangue teu e um sangue de Jesus e mandar para o laboratório, vocês têm o mesmo DNA. Pastor, mas o senhor não pode falar isso, não sou eu, é a Bíblia. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E o que é justiça? É o estado perfeito. Significa que você é perfeito diante de Deus. Ele olha para você. É interessante no Velho Testamento que Deus diz: pega a tábua dos 10 mandamentos, pega a vara de Arão que floresceu, e pega o maná, ponha dentro da arca, fecha, porque eu não quero ver isso aí, não fecha, pega o propiciatório, a tampa, põe sangue em cima, e eu virei de cima do propiciatório e falarei contigo. Sabe o que era aquela tampa? Aquele sangue, sabe o que era? Jesus. Cobre tudo aquele negócio para baixo, que eu não quero nada daquilo, o que eu quero é o sangue do meu filho. Ei, hoje quando Deus olha para você, tem um propiciatório, tem um sangue, é por isso que você é abençoado. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Não, eu sei o que Jesus fez, eu garanto que é muito maior do que você pode fazer. Evangelho não é sobre o que você faz, evangelho é sobre aquilo que Jesus fez. Eu sei que dá um nó na sua cabeça, irmãos, era mais fácil eu pegar o microfone aqui e dar 300 lições para você ser abençoado, não é? Você faz isso, você faz aquilo, sobe o monte, desce o monte, viaja para o monte, cai de paraquedas do monte, sei lá, faz o que você quiser. É mais fácil, não é? Do que crer na verdade. Romanos 5, 17 e 19. Olha que tremendo. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão quando? Reinarão quando? Reinarão quando? Eu achei que nós tínhamos que ter uma vida desgraçada na terra, porque um dia nós íamos morar no céu, não é? Não. Eu quero dizer algo profético: o teu final feliz já chegou. O teu final feliz chama Jesus Cristo de Nazaré. O teu final feliz já está contigo. O céu não é um lugar para onde eu vou. O céu é uma pessoa, o céu é uma posição chamada justiça. Você já está lá, você já é o céu na terra. Meu irmão, onde você for, o céu está indo. Onde você voltar, o céu está vindo. Você toca as pessoas e o céu abre. E o céu se manifesta através de você, porque você é rei e porque você é sacerdote. Apocalipse 1, versículos 5 e 6, não precisa abrir, mas está escrito assim: ele me ama e ele me fez rei e sacerdote. Adão no Éden, ele era rei e ele era sacerdote. Ele reinava sobre todas as coisas e ele se relacionava com Deus. Deus quer levantar uma geração de homens que são reis e sacerdote. Amém? Está recebendo? Falei para vocês que era a palavra para adulto, irmãos. Aleluia. Colossenses 1, 19 e 22, e o ministério do louvor, se puder já subindo, por gentileza. Eu já estou indo para o fim. Olha que texto maravilhoso. Eu amo Colossenses. Eu falei de manhã, eu terminei de ler a Bíblia a segunda vez esse ano. Eu li a Bíblia inteira. Primeiro Deus falou comigo, em janeiro eu li a Bíblia em 28 dias. Terminei a Bíblia inteira em 28 dias. E depois Deus falou comigo de novo, que era para eu ler a Bíblia de novo, e eu li a segunda vez, terminei. E agora eu vou ficar mais ou menos aí, pelo menos um mês lendo o livro de Colossenses. Palavra por palavra, sabe? Frase por frase. Olha que coisa linda. Pois foi do agrado de Deus que nele habite toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Querido, ele já reconciliou você, você já está reconciliado. Você não deve mais nada, você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Por quê, pastor? Porque em Cristo você já foi reconciliado. A reconciliação não é o que você fez, é o que Cristo fez. E ao crer naquilo que Cristo fez, você já é reconciliado. Tanto os que estão na terra, quanto os que estão nos céus. Estabelecendo a paz. Estabelecendo o quê? A paz. Por meio do seu sangue derramado na cruz. Como é que Deus reconciliou eu e você? Através de um sangue. Queridos, para nós não custou nada, mas para Deus custou muito. Custou o seu próprio filho, custou um sangue muito precioso, ele te ama tanto, 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 que ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, e ele reconciliou você com Deus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Próximo.
Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos de Deus por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele. Olha como é que é, olha que tremendo, irmãos. Santos, sem culpa, livres de toda acusação. Olha como é que Deus vê você. Vou ler de novo. É Deus falando com você, tá bom? Para que apresentá-lo à comunhão cristã aba, santo, sem culpa e livre, 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 livre de toda acusação. Meu irmão, se Deus não te acusa, quem é que pode te acusar? Deus pegou o seu passaporte e carimbou justo, reto, íntegro, santo, perfeito. Está carimbado no teu passaporte. Agora, você pode crer ou não crer. Aí é um problema seu com Deus. Eu creio nisso. E eu vou viver a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou aquilo que o meu Pai diz que eu sou. Eu não quero cantar mentiras, eu quero cantar a verdade. Quando eu cantar, eu sou aquilo que o meu Pai diz que eu sou. Eu sei do que eu estou cantando. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou o que o meu Pai diz que eu sou. Outro dia, 3 horas da manhã, eu acordei. 3 horas em ponto, irmãos. E Deus falou comigo. Mauro, ora porque vão tentar entrar numa casa aqui do teu bairro, da tua rua. E eu dobrei meu joelho e comecei a repreender. Falei, Senhor, será que eu não estou maluco? Porque são 3 horas da manhã. Ele diz, não está não, continua orando aí. De repente eu olho no grupo da rua, tentaram entrar na minha casa, mas não conseguiram. E aí Deus falou comigo, eu não te falei? Não te disse que era para você interceder? Irmão, eu não sei quanto a você, mas eu não quero viver uma vida natural, eu me recuso a viver uma vida natural, porque eu sou sobrenatural, eu sou o que Jesus diz que eu sou, eu posso o que Jesus diz que eu posso, eu tenho o que Jesus diz que eu tenho, eu faço o que Jesus diz que eu posso fazer, e ponto final. Amém? Amém? Amém. Então tem 2 tipos de cristão, o maduro e o infantil, o da IBI. Né, tem que vir aqui cantar musiquinha com a Andréia, e a pastora Andréia e a pastora Gisele, fazer a coreografia para você repetir. Eu termino essa mensagem, você não precisa me responder, mas que tipo de cristão é você? Maduro ou criança? Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão é você? Porque se você for um cristão maduro, você não vai ficar incomodando os irmãos, com rancor, com mágoa, com esse monte de baboseira por aí. Se você for um cristão maduro, você vai servir os irmãos, você vai dizer, como é que eu posso servir, como é que eu posso abençoar, olha aqui irmãos preciosos, olha lá mais uma turma, olha lá em cima, olha quantos irmãos servindo, olha aqueles que nem aparecem, estão lá na IBI, e você com um talento lindo, sentado, enterrando o teu talento. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que hoje, irmão, chegou o dia do teu chamado, Deus está te chamando, saia do banco, irmão, em nome de Jesus, uma palavra profética para você, saia do banco, o que você está fazendo no banco? Deus te deu um dom e Deus te deu um talento. Ah, mas eu não tenho tempo, eu garanto que você tem. Queridos, eu sou presidente de um hospital, eu tenho uma loja, que eu vou lá todo final do dia, Deus falou comigo, abra um podcast. Falei, Senhor, eu não sei nem o que é. Ele falou, então vai ver. Fui lá ver o que era podcast. E ele falou, vou te dar 1 milhão de seguidores. E eu abri o podcast, sabe como é que chama? Consumado Cash. E sabe quantos seguidores eu tenho? 1 milhão. Se você entrar lá no meu podcast, você vai confirmar, eu tenho 1 milhão. Sabe por quê? Se Deus falou, já é, irmão. Eu tenho 114. Mas quando perguntam para mim, quantos seguidores você tem? Eu tenho 1 milhão. E vocês vão ver se eu estou falando a verdade ou não. Você não vai virar 1 milhão. Agora, vai virar porque ele falou. Eu fui num programa, tinha um cara que tem 750 mil seguidores. E ele falou para mim, eu tenho isso, eu compro aquilo, porque eu ando de BM, eu ando não sei o quê. E ele falou que tudo que ele tinha. A hora que ele terminou, falou quase meia hora do currículo dele. E eu olhei para ele e dizia, quem é você? Não, eu te falei o que eu tenho, eu não quero saber o que você tem, eu quero saber quem você é. Porque até agora você só falou do que você tem, isso não me importa, isso é lixo. Porque daqui a pouco Jesus vai voltar, isso vai ficar tudo aqui, eu quero saber quem você é. E ele começou a gaguejar. No final ele olhou para mim, pastor, vamos fazer um collab, eu vou fazer o senhor famoso, o seu podcast vai decolar. Eu falei, está amarrado, em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque se eu for com ele, ele vai dizer que foi ele que me promoveu. E se eu for sozinho, os caras vão dizer, como é que você chegou? Eu vou dizer, não tenho condição de chegar, eu não tenho condição de ter 5. É Jesus que vai fazer. E aí a honra, a glória, o louvor é todo dele, nele, por ele, para ele são todas as coisas. O que eu estou te dizendo é que Jesus vai te tirar da zona de conforto e ele vai levar onde ele quer que você esteja. Mas o que você precisa fazer é eis-me aqui. Irmão, você não consegue enxergar que a igreja está em reconstrução e que você precisa ajudar a trabalhar?
Irmãos, enquanto você está sentado na cadeira, tem irmãos que ficam 4 reuniões dando aula na IBI e não assistem nenhum culto, porque você está enterrando o teu talento. Enquanto você não vem cantar aqui, ó, olha a minha filha de 16 anos, 15 anos, veio cantar, assumiu o seu papel, disse, pai, eu quero cantar. Eu falei, você entende o que você quer fazer? Sim, então vai, minha filha, seja uma bênção. Se você não levantar, Deus vai levantar pessoas de 13, de 12, de 14, porque Deus vai cumprir o chamado, Deus vai cumprir a obra, essa igreja ficará pequena, os bancos ficarão vazios, Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas Ele está dando uma oportunidade. Comunhão Cristã Aba é uma palavra profética para você, se levante, porque é esse o tempo, diz o Senhor para você. Porque, irmão, se você não se levantar, Deus vai trazer pessoas de fora, porque o que Ele vai fazer aqui é tremendo, e Ele vai fazer com você ou sem você. Eu não sei você, mas eu quero dizer, Senhor, Lucas capítulo 5, e Jesus entrando no barco de Pedro diz, Senhor, usa o meu barco. Eu nem remo tenho mais, entreguei tudo, barco, remo, entreguei tudo. Falei, Jesus, usa tudo que eu tenho. Então, meu amado, minha amada do Senhor Jesus, eu espero você servir em um dos ministérios. Porque vem um tempo profético, vem um tempo em que, nossa, você viu, né, hoje, que bom, uma irmã se converteu, que coisa linda, a Bíblia diz que a festa no céu quando um se converte, se Deus abrisse os teus olhos, por causa daquela irmã que veio aqui na frente, irmã, por sua causa, hoje teve festa no céu, os anjos parou ao céu, começaram a cantar. Agora imagina, e vocês vão ver, vai ficar pequeno aqui na frente, de repente vai ter 10 conversão, 15 conversão, 20 conversões aqui na frente. Pastor, mas por que isso não aconteceu ainda? Porque você está sentado no banco, se isso acontecer, nós não temos gente para servir. Irmão, mais claro, impossível. Eu estou sendo boca de Deus, eu não estou brigando, por favor, não fique bravo comigo. Eu estou falando isso com muito carinho, com muito amor. Se eu estou ofendendo alguém, eu já peço perdão antecipadamente. Mas só se você for cego para não ver o que Deus está fazendo nessa igreja. E Deus conta contigo, Deus conta comigo, eu não sei você, mas eu entreguei tudo, o barco, o remo, tudo. Jesus, eu quero te servir. Quero convidar os irmãos a ficar de pé. Você recebe essa palavra? Amém. Criança ou maduro? Hã? Criança ou adulto? Se você é adulto, se prepare, porque Deus vai colocar projeto nas tuas mãos. Ah, pastor, mas eu não tenho projeto. Tem sim, procure esse casal aqui, ó, pastor Ivo e a pastor André. Eles têm projeto para que você ajude eles. Qual é o meu projeto e da minha esposa? Ajudar esse casal aqui, ó. O que eles falar para nós vamos fazer. Pastor, qual é o teu ministério? Meu ministério é estar ao lado desse casal e ajudá-los em tudo que for necessário. Amém. Se o pastor Ivo falar para mim, Mauro, eu quero que você vá pregar em tal lugar, estou indo. Se o pastor Ivo falar, eu quero que você vá na IBI, eu vou. Se ele falar, eu quero que você vá em tal lugar, eu vou. Eu estou aqui para servir esse casal. E você, não sei o que você está fazendo que não está servindo também esse casal. Amém? Amém. Podemos contar com você? Amém. Você está falando para mim, irmãos. Não levante a mão se você não puder cumprir depois, hein? Eu não vou citar o Provérbios para você não ficar bravo comigo. Eu vou pular o Provérbios. Vamos orar, fecha os teus olhos e eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pai, eu quero te agradecer por essa igreja tão relevante. Eu quero te agradecer porque o Senhor já nos colocou numa posição de justiça. Pai, na posição de justiça que o Senhor nos colocou, nós abençoamos essa igreja. Nós declaramos, Pai, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, essa igreja ficará pequena. Senhor, nós vamos ter que alugar alguma coisa do lado. Senhor, esse tempo não vai ser suficiente. Pai, eu quero declarar que da parte de Deus há um crescimento chegando. Pai, nós veremos pessoas chegando. Pai, pessoas vão passar na frente dessa igreja, vão ver a placa e vão entrar. Pai, pessoas vão ser convidadas e vão vir, vão entregar a vida para Jesus e vão ficar aqui. A palavra de Deus diz, dia após dia, o Senhor ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Pai, eu fecho os olhos e eu vejo isso. Senhor, essa noite Deus está desenterrando o talento. Eu vejo Deus desenterrando o teu talento. Irmão, se você sabe cantar, eu vou ver você cantando aqui no louvor. Irmão, se você tem um jeito para criança, eu vou ver você dando aula lá na IBI. Irmão, se você tem uma disposição, fale da FATEM para alguém, abençoe alguém com a FATEM, pague uma mensalidade da FATEM, traga alguém aqui, abençoe alguém, fale da FATEM para alguém, traga alguém na quarta-feira dos empresários, traga alguém na reunião de oração. Pai, eu profetizo em nome de Jesus um novo tempo para a Comunhão Cristã Aba. Pai, eu chamo a existência a isso, eu declaro que é assim. Pai, eu declaro que o Senhor começa a levantar homens e mulheres maduros, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres que não vêm aqui por causa de homens, mas porque vêm aqui adorar o Senhor, exaltar o Senhor, glorificar o Senhor. Pai, eu profetizo um avivamento em todos os ministérios, eu profetizo um avivamento em todos os ministérios. Pai, eu declaro ministérios avivados, eu declaro uma igreja avivada. Pai, eu declaro uma igreja cheia do Espírito Santo. Pai, eu declaro que o Senhor toque em cada pessoa que está aqui agora. Pai, toca agora, Pai. Pai, se entrou alguém triste, meu irmão, se você entrou aqui triste, o Senhor te cura agora.
agora você é completamente curado. Se você entrou desanimado, se você entrou preocupado, ao que vai ser na próxima semana, o que vai ser no próximo mês, eu quero dizer para você, vai ser uma bênção, vai ser um sucesso, vai ser extraordinário, vai ser abençoado. Eu quero declarar, teu final feliz já chegou. Eu quero declarar de novo, teu final feliz já chegou. Chama-se Jesus Cristo. Aonde você colocar as mãos, a Bíblia diz que você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e tudo que você faz prospera. Ah, Senhor, obrigado pela multidão que está vindo, Pai. Oh Deus, nós olhamos com os olhos da fé, Pai, nós olhamos com os olhos da fé e nós vemos e já te agradecemos. Obrigado pela multidão que vai servir no grupo de serviço. Obrigado pela multidão de pessoas que vão cantar, que vão tocar. Ah, Senhor, Pai, muito obrigado porque o Senhor levanta pessoas cheias do Espírito Santo. Pai, nós veremos curas extraordinárias, Pai, nos cultos de curas e milagres, pessoas vão trazer irmãos de maca, de cama, e essas pessoas sairão andando, essas pessoas sairão curadas, essas pessoas sairão restauradas, essas pessoas sairão abençoadas. Pai, as pessoas vão parar de vir na igreja para buscar uma bênção, e vai entender que elas não precisam buscar uma bênção, porque tudo o que elas precisam está em Cristo Jesus. Ele é a verdadeira bênção. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, sobre o projeto das mulheres. Ah, Pai, o Senhor trará mulheres. Eu declaro, esse projeto será bem sucedido. Mulheres amadas do Pai, mulheres serão curadas, mulheres serão restauradas, mulheres terão suas vidas completamente transformadas. Pai, há muitas mulheres nessa cidade que não se sente amada, que não se sente acolhida, e quando elas entrarem nesse projeto, Senhor, de mulheres amadas, elas serão amadas pelo Pai e elas vão se converter. Eu profetizo em nome de Jesus, os próximos eventos de mulheres, Senhor, será extraordinário. Oh, rabachuri, alacantere, calabassuri, alaxerere, quetorabalai. Irmãos, fala em língua. Eu ricalabachai, profetiza, irmão, abre a sua boca. Eu estou terminando, mas abre a tua boca e ora. Aracassuri, abacanta, labachai, becalamassuri, odere, quetolabassuri, canta labai, diabalai, endere. Deus está batizando pessoas com o Espírito Santo. Você que não fala em línguas, pode falar. O Senhor está te dando dom de línguas. O Senhor está te dando dom. Pode falar, irmão. É teu, é um presente para você. Receba o dom de línguas, receba o dom de línguas. A palavra de Deus diz que quem ora em línguas ora bem. Comece a abrir a tua boca, deixa Deus te encher. Oh, rabá, surianda, lacatou, derequetou, salabachuri, alabacalabai, nequetou, labá, suricou, derequei, decou, labachuri, canta, labalai, edicalamanarabachai. Deus vai restaurar o nosso ministério de jovens e adolescentes. Se prepare, ministério de jovens e adolescentes, porque está vindo da parte de Deus um avivamento tremendo no ministério de vocês. Eu profetizo em nome de Jesus, se prepare para o avivamento. As nossas crianças serão batizadas com o Espírito Santo. Pai, se prepare para entregar o teu filho no IBI, e quando você for buscar ele na salinha, ele vai voltar falando em línguas, ele vai voltar profetizando, ele vai voltar dançando, cantando e profetizando. Não ache que o teu filho está louco, ele não está sendo derramado o Espírito Santo sobre ele. É esse o tempo, saia para fora, saia para fora. O Senhor quer te usar, meu irmão, o Senhor quer te usar, minha irmã. Eu profetizo isso em nome de Jesus, e eu declaro, os melhores dias da sua vida já chegou. Eu e você veremos todos os bancos cheios, ocupados, e os ministérios cheios. Irmãos do louvor, não se preocupe. Aqui no nosso meio, Deus já tocou em talentos. Eles vão vir, irmã. Irmã, eles vão vir, eles estão aqui. Não é de fora não, eles estão aqui, eles vão vir. Eles vão cantar, eles vão tocar, eles vão servir o ministério. O pastor Ivo e a pastora Andréa vai experimentar uma grande colheita de pessoas que vão vir para servir. Irmãos da integração, se prepare, porque diz o Senhor para vocês, se prepare, o que vocês têm de estrutura não será o suficiente. Se prepare, prepare as redes, porque a pesca que vocês estão acostumados a pescar até agora não é suficiente. Virão em rede, irmãos, é esse o tempo, nós vamos pescar em rede, nós vamos jogar a rede, os peixes vão vir. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Prepare a equipe aí da integração, porque eles estão vindo, eu profetizo isso em nome de Jesus. Você crê nisso? Então eu quero fazer um pedido para você. Eu quero que nós vamos cantar de novo. Eu pedi para a irmã e ela, muito obrigado, irmã.
Essa irmã é uma benção. Ela gentilmente, eu falei, irmã, posso te fazer um pedido? Ela falou, pode. Eu falei, vamos cantar de novo aquela música, Eu Sou Aquilo que o meu pai disse que eu sou? Mas agora, irmão, você vai cantar entendendo o que você está falando. Não é só uma letra bonita, você vai cantar uma verdade ao teu respeito. E eu quero declarar, se prepare, coisas extraordinárias vão acontecer. Continue ricamente abençoado.